Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma semana que eu começo de trabalho. Temos um dia hoje de chuva, que seja também para limpar muita coisa e para regar, não é? E espero que estejam todos bem. Vamos então continuar. A fé é tão necessária nas pequenas coisas da vida como nas grandes. Em todos os nossos interesses e ocupações diárias, a força amparadora de Deus torna-se real para nós, através de uma confiança perseverante. Do ponto de vista humano, a vida é para todos um caminho ainda não experimentado. É um caminho que, no que diz respeito às nossas mais profundas experiências, cada um de nós tem de percorrer sozinho. Nenhum outro ser humano pode penetrar totalmente na nossa vida íntima. Quando a criança começa essa viagem, na qual mais cedo ou mais tarde deverá escolher o seu futuro, decidindo por si mesma as questões da vida para a eternidade. Quão fervoroso deve ser o esforço para dirigir a sua confiança para o seguro guia e auxiliador. Como defesa contra a tentação e inspiração à pureza e à verdade, nenhuma influência pode comparar-se à intuição da presença de Deus. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Este pensamento foi o escudo de José no meio das corrupções do Egito. Às seduções da tentação, a sua resposta inflexível era: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis, capítulo 39, versículo 9. A fé, se for acariciada, providenciará esse escudo para todo aquele que a possuir. Só a percepção da presença de Deus pode afastar o medo que transformaria num fardo a vida da criança tímida, que ela fixe na sua memória a promessa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo capítulo 34, versículo 7. Que leia a maravilhosa história de Eliseu na cidade da montanha, onde uma poderosa multidão de anjos celestiais o rodeou e se interpôs entre ele e as hostes de inimigos armados. Que ela leia como a Pedro, na prisão e condenada à morte. Apareceu o anjo de Deus e, como passando pelos guardas armados, pelas portas maciças e os grandes portões de ferro, com os seus ferrolhos e trancas, o anjo guiou o servo de Deus em segurança. Que ela leia também acerca daquela cena no mar, quando Paulo, como prisioneiro e a caminho do seu julgamento e execução, dirigiu aquelas notáveis palavras de ânimo e esperança aos soldados e marinheiros, arremessados pela tempestade de um lado para o outro, exaustos pelo trabalho, pela vigília e pelo longo jejum. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos, capítulo 27, do versículo 22 ao 24. Com fé nesta promessa, Paulo afirmou aos seus companheiros: pois nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Versículo 34. Assim aconteceu, porque naquele navio havia um único homem, por meio do qual Deus pode operar. Todo aquele carregamento de soldados e marinheiros gentios foi preservado. Todos se salvaram em terra. Versículo 44. Estas coisas não foram escritas apenas para
que as pudéssemos ler e ficar admirados, mas para que a mesma fé que operava nos servos de Deus do passado possam também operar em nós, da mesma maneira maravilhosa em que Deus operava naquele tempo. Ele agirá hoje, onde quer que haja corações de fé e que sejam os canais do seu poder. Em síntese, a fiança em Deus aos que não confiam em si próprios e que, por isso, fogem dos cuidados e das responsabilidades. Assim, muitos que de outro modo seriam apenas um algarismo no mundo, ou talvez apenas um peso desamparado, conseguirão dizer como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Ficamos aqui para dizer o quê? Para dizer que nós, confiando em Deus, Deus tudo nos fará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É preciso confiar plenamente em Deus e Deus tudo fará para que nós estejamos bem e para que consigamos passar tal provação ou angústia. Continuemos a estar ao lado de Deus e a pedir que Deus nos ajude em cada momento, porque Ele estará, Ele ama-nos e por isso Ele quer estar ao pé de nós. Nós é que de vez em quando nos afastamos, nos esquecemos um pouco, mas era importante que nós compreendêssemos. Quanto mais perto estamos de Deus, mais Deus fica feliz e mais Deus nos lança bênçãos diariamente. Espero que tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.